Ele vai relatar quando Jesus ele realiza um milagre onde ele cura o servo, onde ele cura o empregado de um centurião. E quando isso acontece, depois de curar, Jesus ele vai em direção à cidade de Naim. E o texto vai dizer que uma grande multidão estava acompanhando a Jesus. Eu fico imaginando o povo acompanhando Jesus e, por certo, alguém no meio da multidão. Isso é normal, porque quando nós temos um culto abençoado, é normal no dia seguinte, uma semana depois, 3 dias depois, quando encontramos alguém, nós fazemos aquele comentário: que culto maravilhoso, que culto abençoado foi este, que mensagem, que louvor, olha que palavra, que testemunho foi aquele. Nós nos alegramos e começamos a falar, a relembrar da mensagem, a relembrar do culto. Amém. E a multidão, por certo, estava acompanhando Jesus. Glória a Deus. Talvez alguém lá no meio da multidão estava dizendo: rapaz, mas que milagre foi esse? Que fé é esse deste homem? Você viu uma coisa, rapaz? Ele falou que Jesus nem precisava ir lá, era só falar uma palavra que ele ia curar. Você viu? Rapaz, se você viu quando Jesus falou que nem em Jerusalém encontrou uma fé igual daquele homem? Talvez esse era o assunto do momento, e Jesus ia caminhando. Glória a Deus. Aleluia. Mas de repente Jesus ele se depara com uma outra multidão que agora estava saindo da cidade. Jesus estava entrando em Naim e a multidão estava saindo de Naim. E o povo vai dizer que então aquela multidão ela se para. E ali eu começo a observar que quando nós olhamos aqui, Lucas ele vai relatar o motivo, o porquê daquela multidão que estava acompanhando aquela mulher. Lucas vai dizer que tinha choro, tinha lamento, tinha dor, tinha tristeza. Pois o texto vai dizer que esta mulher agora era viúva, ou seja, já tinha passado por uma dor, a perda do seu esposo. Uma família que agora estava abalada. Uma família, Marcos, que estava já sofrendo talvez um trauma da perda pelo marido, ainda era constante, a ferida, por certo, ainda estava aberta. Mas agora ela perde o seu filho, o único filho. O texto vai dizer que agora o povo estava chorando, acompanhando aquela mulher. Da mesma forma que com Jesus estavam aqueles que diziam, se maravilhavam pelos milagres. Por certo, também no meio da multidão, Marcos, tinha aqueles que diziam: coitada dela, perdeu o esposo, agora perdeu o filho. O que será dessa mulher? Já pensou a família? Como coitada dessa família? Acabou a família. Não tem mais, ela está sozinha agora, jogada no mundo, desamparada. Porque uma mulher viúva naqueles dias não é como nos dias atuais. A mulher naqueles dias não tinha sua independência financeira como tem nos dias de hoje. Ela era 100% dependente do marido. Ela não trabalhava fora. Não tinha nenhum emprego. Não. Eu fico imaginando agora aqueles que estavam acompanhando. Coitada. A família, acabou a família. A família dessa mulher já não tem mais nenhum. Coitada dela, essa mulher não tem mais motivo para viver. O marido se foi, agora se foi o filho. E eles estavam indo. E a Bíblia diz que de repente Jesus ele vai entrando em Naim. E ao chegar em Naim, a Bíblia diz que então aquela multidão elas param. O que estavam acompanhando Jesus para, e os que estavam também acompanhando aquela mulher parou. O texto de Lucas vai dizer que quando Jesus, aleluia,
Ele olha para aquela mulher. Talvez ele agora vai ver uma mãe ali chorando a perda do filho. O texto vai dizer que Jesus ele se compadece daquela mulher. O texto vai dizer que Jesus agora ele fica com compaixão daquela mulher. E ele vai falar algo que somente ele tem propriedade para falar nesta hora difícil. Quando nós nos deparamos em uma situação dessa, qualquer palavra que possamos dizer é incapaz de consolar o coração de alguém que está passando pela dor da perda. Mas Jesus ele tem propriedade para falar, porque ele é o dono da vida. Glória a Deus. Ele vai olhar para aquela mulher e vai falar: mulher, não chores. Glória a Deus. Nós, quando vamos em algum velório, nós chegamos e falamos meus sentimentos, meus pêsames. Mas jamais nós vamos chegar para alguém e vamos falar: não chores. Como? Eu acredito que agora, quando Jesus ele olha para aquela mulher e diz: não chores, alguém vai dizer: alguma coisa vai acontecer. Ele vai fazer alguma coisa. Porque não pode alguém estar enterrando o seu filho e dizer: não chore. Como não chorar a dor? Como não chorar pela perda? Mas quem estava falando era Jesus. Glória a Deus, aleluia. E o interessante é que quando nós olhando para este texto, vai dizer que uma grande multidão estava ali lamentando, chorando. E era costume daquela época, se contratava as chamadas carpideiras. O que é isto? Pessoas que eram contratadas para chorar, eram pagas. Dizia: olha, vem cá, arrumava ali um grupo de pessoas, pagava, você vai chorar, você vai lamentar. O enterro estava indo e aquele grupo chorando. Não tinha nenhum grau de parentesco, não tinha nada, mas recebia para chorar. E o povo estava ali chorando, aquele grupo estava chorando, acompanhando aquela mulher. Glória a Deus, glória a Deus. Aquela família agora destroçada. E a Bíblia vai dizer que Jesus então ele chega, e a atitude de Jesus, ele toca no caixão. A Bíblia diz que quando Jesus ele toca no caixão ou esquife, como talvez a sua tradução, ela vai dizer que então aqueles que levavam pararam. O povo agora parou, aqueles que estavam carregando o morto parou. E Jesus ele dá uma ordem para aquele rapaz. E o texto vai dizer que então Jesus ele vira para aquele rapaz que estava no caixão e diz: levanta-se. E a Bíblia vai dizer que imediatamente aquele rapaz ele se assentou e começou a conversar. E a Bíblia diz que Jesus então entregou para a sua mãe. Aquela mulher que agora estava chorando a dor da perda. Eu tenho certeza que as lágrimas continuaram a descer. Mas não foi mais de tristeza, mas sim de alegria. As lágrimas continuaram a descer. Mas não era mais agora lágrima de tristeza, mas era lágrima de alegria, porque a sua esperança veio novamente. A tua família foi restaurada, porque a esperança, porque aquela mulher não tinha mais nenhuma perspectiva, porque a solução dela era o filho. Mas agora, quando o filho ressuscita, por certo a sua esperança retorna. Glória a Deus. A família é restaurada. A família novamente é restaurada. Nós estamos vivendo em uma época em que as famílias estão sendo destruídas, em que as famílias estão sendo devastadas. O inimigo tem entrado no seio da família e feito arruaças, destruindo, tirando a paz, tirando a alegria, tirando a esperança.
Mas nessa noite Jesus ele está aqui para dizer que ainda há esperança para o povo. Ainda há esperança para a tua família. Aleluia. Foi louvado aqui nessa noite que é por causa dele. E eu iniciei dizendo que a tua família ainda está de pé. É por causa dele. Aleluia. É por causa dele. Como eu já disse, era costume da época contratar as carpideiras. Mas um dia Jesus ele encontra com esta família. Talvez algum dia alguém olhou para a tua casa e disse: isso não tem mais jeito. Aleluia. Não tem mais solução, não tem mais o que fazer. Acabou a esperança. Entrega aos poucos, olha, desista. Não tem mais nada o que ser feito. Mas Jesus ele marcou um encontro com a tua família. Oh, glória a Deus. Era comum naquela época, o sepultamento era feito fora da cidade. Não podia enterrar ninguém dentro da cidade. Eu não sei como que está a tua família. Eu não sei o que você está passando, o que você tem passado. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite, manda eu te dizer algo. Mesmo que esteja no caixão, ainda não está nada acabado. Ele tem palavras de vitória para a tua família. Ah, pastor, mas não tem mais jeito. Lançaram palavras de maldição, falaram que não tem mais jeito. Deixa eu te falar uma coisa: pode o inferno se levantar e contratar até as carpideiras para lamentar sobre o teu caixão, para lamentar sobre o teu casamento, para lamentar sobre a tua família. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente nesta casa. E onde Ele está, tem vida. Onde Ele está, tem vida. Onde Ele está, tem vitória. Aonde Ele chega, Satanás bate em retirada. Eu fico imaginando agora o Espírito de Deus entrando na família destruída, entrando na família destroçada, onde alguém disse que não tinha mais jeito. E agora estavam ali as carpideiras lamentando, de longe só olhando: quero ver o que vai fazer, quero ver como ela vai ficar. Ei, deixa eu te falar uma coisa: nem todos que batem no teu ombro dizendo estou contigo é verdadeiramente o teu amigo. Meu Deus. Nem todos que batem no teu ombro e diz: olha, eu estou com você, pode se abrir comigo, não confie. Tem muitos que só estão esperando você falar alguma coisa para dizer: está vendo? Eu falei, não tem mais jeito. Mas Deus manda te dizer: ainda tem solução para a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Ainda tem vida para a tua família. Talvez as carpideiras estão aí, falando, lamentando, contratada, pronto para chorar. Mas nessa noite eu digo algo da parte de Deus. Se o inferno, adversário da nossa alma, tem contratado carpideira para ver a minha derrota, para ver a tua derrota, para ver a derrota da tua família, eu quero dar uma notícia para ele, em nome de Jesus. O dinheiro que ele pegou não vai servir para nada. Toda lágrima que ele derramou foi em vão, porque Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando agora aquela mulher chegando ali para aquelas carpideiras e dizendo: olha, toma aqui o que eu combinei, estou pagando, toma, vai embora. Ah, mas e o que agora que vai fazer? Não me interessa o que você vai fazer. Acabou a morte, acabou o lamento. Eu não preciso mais de você. Eu não quero mais com você. Se retirem da minha vida, porque para mim vocês não servem nada. Graças a Deus. Não tem valor nenhum. Amém. Não tem valor.